Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Ainda temos muitos impactos da mega operação aí no Rio de Janeiro, né, Andreasa? Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia, meus amores. Temos muitos impactos e acho importante a gente falar um pouco aqui sobre a questão do Rio de Janeiro. A gente não é ingênuo, pensando também em termos eleitorais, a partir da operação. Isso tem sido discutido aqui entre nós, é verdade, falamos muito sobre a questão nacional, mas é sempre importante olhar para o Rio de Janeiro, estrategicamente falando, pensando na eleição para governador do Rio de Janeiro especificamente, o impacto dessa operação policial. A gente pode medir pelo desaparecimento do prefeito Eduardo Paes, que navegava muito à vontade, quase como um imperador, não deixa de ser o imperador do Rio de Janeiro, sem concorrência, navegava muito tranquilamente, como nunca antes, e já perdera 2 eleições para governador, caminhava muito tranquilo, quase sem oposição, a ponto mesmo de, tendo consigo a esquerda, tendo consigo Lula e a base lulista no Rio de Janeiro, fazia afagos e se aproximava num pacto, digamos assim, de não agressão, se aproximava do governador Cláudio Castro. O evento, também de natureza política, 28 de outubro, colocou o governador do Rio em outro lugar competitivo, quase que obrigando Cláudio Castro a competir, porque competitivo ele se tornou. Ele foi reeleito no primeiro turno em 2022, o governador, isso é uma marca importante, expressiva, reeleito no primeiro turno em 2022, e no entanto dizia que talvez, eu sempre achei, nunca acreditei nessa conversa, mas ele dizia que não disputaria mais eleição, que talvez encerrasse o seu ciclo, mesmo havendo uma eleição para o Senado com 2 cadeiras disponíveis. Se considerarmos que uma seria de Flávio Bolsonaro, haveria outra para ele disputar, Cláudio Castro, ele dizer que talvez não disputasse. Agora, não tem alternativa. A verdade é essa, politicamente, ninguém dirá, ou talvez o Maria Vicente diga, que a operação policial aconteceu com objetivos político-eleitorais. Mas os objetivos políticos eleitorais, ou as consequências eleitorais, elas existem. E em função disso, Cláudio Castro agora não apenas é candidato ao Senado da República, como talvez, se a eleição fosse hoje, talvez ele vencesse, talvez ele ficasse na frente de Flávio Bolsonaro. Acho que Flávio Bolsonaro sabe disso e não gosta. Em função dessa operação, também é importante considerar isso, Cláudio Castro é obrigado a lançar um candidato a governador para a sua sucessão, ter um candidato. Ele dizia, porque houve a especulação, Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa, em determinado momento Bacelar seria o seu candidato, eles romperam, Cláudio Castro não tinha candidato, agora me parece obrigado a ter. Quem será esse candidato? Nós saberemos, imagino, em breve, mas a disputa está muito grande. Tem um monte de gente lançando mão em busca desse lugar e gente ligada à segurança pública. Nós já falamos aqui do secretário de Polícia Civil do governo do Rio, Felipe Cury. O Cláudio Castro também, nesse momento, ou em função disso aqui, eu tenho falado muito sobre o pós-Bolsonaro, né? E tenho falado aqui com vocês sobre esse evento, Operação Policial, e aí já nacionalizando um pouco a questão também, a partir do Rio de Janeiro, tratado esse evento como um marco de existência da direita bolsonarista também, mas numa espécie de pós-Bolsonaro, de superação a Bolsonaro, uma chance para superar a bandeira delirante, despolitizada e despolitizadora da anistia. Essa bola está quicando. Por enquanto, quem se beneficia dela exclusivamente é uma bandeira da direita para uma existência competitiva é Cláudio Castro. Mas ele é um player, como se diz, um player local. Nacionalmente não tem ninguém pegando essa bandeira. Estranhamente, Tarcísio de Freitas, talvez por ter algum telhado de vidro em segurança pública em São Paulo, não se colocou. O fato é que há um marco de superação a Bolsonaro, de superação à bandeira da anistia, expressa a partir dessa operação, a partir do Rio de Janeiro. A ver como isso se desdobrará. Eu também registro aqui o seguinte, como o efeito político-eleitoral, a aprovação da operação foi muito grande, está posta o que eu tenho chamado de tentação eleitoral da operação policial. A chance de que outras operações aconteçam, talvez você pode considerar que não houve cálculo nenhum, planejamento nenhum nessa da terça-feira retrasada, mas se for assim, eu digo dos seguintes termos, que venham outras operações ainda menos planejadas,
se você considera que aquela não foi, ainda menos planejada do que a da terça-feira retrasada, porque há a tentação eleitoral da operação policial. Outras operações policiais certamente virão, e a gente acompanha aqui com muita atenção a questão político-eleitoral a partir delas, turma. É porque fala-se muito do sucesso da mega operação e virou até um crime você dizer que não foi um grande sucesso, Andreasa, mas o sucesso é algo que se mede, não é subjetivo. Se eu lanço uma nova rádio com o objetivo de se tornar o segundo lugar no ranking das rádios em 5 anos e depois de 5 anos eu sou o 5º lugar, eu fracassei no meu objetivo. Se eu cheguei em segundo lugar, eu obtive sucesso. Essa operação tinha nomes que foram pré-escolhidos pela Secretaria de Segurança Pública e essas pessoas não foram nem capturadas e nem mortas, as principais delas. Então a gente está falando em grande sucesso aqui pelo grande número de mortos, mas entre esses mortos, depois vieram falar que alguns lá eram membros importantes, mas tornaram-se membros importantes a posteriori. Não estavam na lista inicial. Então, não obstante, Cláudio Castro tornou-se o exemplo de político bem-sucedido no combate à segurança pública entre a direita. Enfim, não vou discutir isso agora. O fato é que funcionou. Né? Então, não será nenhuma surpresa, como disse o Andreasa, funcionou no sentido eleitoral, né? No sentido de popularidade. Quer dizer, os demais governadores também vão querer o seu. Então, aguardem aí novas operações. Esperemos... muito bem sucedidas. No Rio e em outros estados. Claro. No Rio e em outros estados. Agora, são duas coisas aí, Megali. Uma é aquilo de que tratou a coluna. O efeito discursivo, a percepção popular, a questão político-eleitoral. Outra coisa é a qualidade da operação e os seus resultados. Sim. Eu acho que para isso, para avaliar a operação, a gente precisa de mais tempo. Se a gente precisa considerar, precisa dar uma chance, embora descrente, de que a operação faça parte de uma pensata, de um programa que terá desdobramento de novas operações. Já estão falando aí de novas operações nos próximos dias. Então, para fazer a avaliação de fracasso, de sucesso, de insucesso, eu precisarei de mais tempo. Do ponto de vista político-eleitoral, Cláudio Castro é um novo elemento no tabuleiro. É isso. E para que fique claro, eu não falei em fracasso, não. Eu só não gostaria de ser tão veloz, assim, assodado, ao falar em sucesso. De estabelecer marcos dessa forma. Você está certíssimo. A gente precisa de mais tempo. As coisas exigem tempo. E a gente tem que desconfiar sempre. Esse é o mais importante. Perfeito. Andreasa, e na Vitrolinha? Na Vitrolinha Fundo de Quintal, o segundo disco do Fundo de Quintal, um dos sambas mais bonitos que eu conheço, a letra linda, depois escutem com atenção, chama-se Amarguras, é um samba pouco conhecido do Zeca Pagodinho com o Cláudio Camunghello, gravação memorável do Fundo de Quintal. Um beijo, meus amores.